Olá, turma! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos estudar teoria dos conjuntos, as operações básicas. Espero que tenham uma boa aula e não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o joinha e, se tiverem dúvida, deixe sua dúvida no comentário, que eu responderei assim que ver. Boa aula! Conjunto é uma coleção qualquer de objetos, é um agrupamento. Pode ser um conjunto de números ou pode ser uma coleção de algo que você tenha. Se você coleciona carrinhos de brinquedo, então você tem um conjunto de carrinhos de brinquedo. Vejam exemplos. Conjunto A, formado pelos números naturais, pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Exemplo 2. Conjunto B. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Números ímpares naturais. União de conjuntos. A palavra união significa juntar. Quando alguém se casa com outra pessoa, a pessoa faz uma união, é uma soma. Então, a união de conjuntos é uma soma. Leiamos juntos. A união de conjuntos corresponde à junção dos elementos dos conjuntos dados, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais os elementos dos outros conjuntos. Se existirem elementos que se repetem nos conjuntos, ele aparecerá uma única vez no conjunto união. E para representar a união, usamos o símbolo U. Exemplo da união. Temos os conjuntos A, formado pelos elementos C, A, R, E e T. E o conjunto B, igual aos elementos A, E, I, O, U. Represente o conjunto união A, união com B. Para encontrar o conjunto união, basta juntar os dois conjuntos dados, juntar os elementos. Temos de ter o cuidado de incluir os elementos que se repetem nos conjuntos uma única vez. Assim, o conjunto união será A união com B igual C, A, R, E, T, I, O, U. Os elementos repetidos são as letras A e E. Então, você vai incluir esses elementos apenas uma vez. Agora, vamos ver a outra operação com conjuntos. E a outra operação se chama intersecção de conjuntos. A intersecção de conjuntos corresponde aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. E ela é representada pelo símbolo intersecção, que é um U de cabeça para baixo. Então, temos como exemplo, dados os conjuntos A, formados pelos elementos C, A, R, E e T, e o conjunto B igual aos elementos A, E, I, O, U, represente o conjunto intersecção, A intersecção com B. Para fazer a intersecção, devemos identificar os elementos em comum dos conjuntos dados. Assim, o conjunto intersecção será A intersecção com B é igual aos elementos A e E. Observe que quando dois conjuntos não apresentam elementos em comum, dizemos que a intersecção entre eles é um conjunto vazio. Neste caso,
Esses conjuntos são chamados disjuntos. Então, a A interseção com B é igual ao conjunto vazio. Se a união é a soma entre os conjuntos, também podemos fazer a diferença entre os conjuntos, que corresponde ao conjunto de elementos que estão no primeiro conjunto e não aparecem no segundo. Por exemplo, o conjunto A é formado pelos elementos A, B, C, D e E, menos o conjunto B, que é formado pelos elementos B, C e D. Aí você vai pensar, quais são os elementos que estão no primeiro conjunto e não aparecem no segundo? Então, temos no conjunto A os elementos A e E. Então, A e E é chamada diferença, é o resultado da diferença entre os conjuntos. Podemos representar a diferença no diagrama. Veja bem, qual é a área em destaque? É a área apenas do conjunto da esquerda. Esta área em destaque vermelho equivale aos elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A. Essa é a minha dica para vocês. O conjunto A menos B é igual aos elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A. Então é isso, queridos alunos e amigos que acompanharam esta aula. Muito obrigada, sucesso nos estudos, não desanimem e não se esqueçam de apertar o sininho no like e se inscrevam no canal. Abraços, professora Priscila Sabino.